Agora nós vamos falar sobre a relação de cargas, beleza? E só para vocês entenderem, nós temos aqui nessa imagem um corpo e nós temos duas cargas positivas e duas cargas negativas. Logo de cara, no somatório, nós temos um conhecido corpo eletricamente neutro. Quando nós temos um corpo eletricamente neutro, significa que o número de prótons está igual ao número de elétrons. Isso é bem tranquilo. Já também nós temos corpos que são eletricamente positivos. O que acontece? Nós temos mais prótons do que elétrons. Então, toda vez que acontece um corpo eletricamente positivo, significa que falta elétrons. Você precisa guardar essa mensagem. Falta elétrons. Logo, o número de prótons é maior do que o número de elétrons. Isso aqui é muito importante, principalmente para as provas teóricas. Então, se nós temos um corpo eletricamente positivo, nós também temos um corpo eletricamente negativo. Nesse caso, nós temos mais elétrons. Aqui nós temos 3 elétrons, 2 prótons. E esse corpo é chamado eletricamente negativo. Significa que o número de prótons é menor do que o número de elétrons. Para esse exemplo, olha, a palavra é excesso. Existe um excesso de elétrons, ou seja, não há equilíbrio. O equilíbrio acontece no corpo neutro. Então, quando a gente olha para essa relação de corpo com excesso ou com falta, nós temos que determinar algumas coisas. Toda vez que estiver positivo, quando o corpo apresenta falta de elétrons, que é esse caso aqui, ó. A falta de elétrons tem mais carga positiva do que negativa, e toda vez que está negativo, isso aqui são sinais, beleza? São sinais. Quando o corpo apresenta excesso de elétrons, ou seja, tem mais elétrons do que cargas, do que prótons. Já que a gente falou de excesso e de falta, tem como a gente medir a quantidade. E a quantidade de carga em um determinado corpo é muito simples. É esse Qzinho aqui é igual a mais ou menos número de elétrons vezes a carga fundamental dos elétrons, que nós já conhecemos. Então, é uma equação muito simples, mais ou menos, porque vai depender, vai falar lá da carga lá do elétrons. Legal? E aí, nós temos as unidades de medida. Quais são as nossas unidades? A gente está falando de Coulomb, e aí tem a milicoulomb, que é 10 elevado a menos 3, nanocoulomb 10 elevado a menos 9, microcoulomb 10 elevado a menos 6, e a picocoulomb 10 elevado a menos 12. E aí a gente já começa a entrar nos princípios. E o primeiro princípio da eletrosfera é a relação entre a atração e repulsão. Por quê? Porque nós estamos falando de cargas positivas e negativas. Se estamos falando de cargas positivas e negativas, como que elas interagem? Como que essas cargas se encontram? Elas se interagem da seguinte maneira. Quando nós temos duas cargas, vamos falar que aqui são as cargas A e aqui as cargas B. Duas cargas, por exemplo, A e B, quando são ambas positivas, elas vivem sob repulsão. Tem uma repulsão à outra, tá? É repulsão mesmo. E o mesmo acontece quando são cargas negativas. Você tem uma carga negativa A, uma carga negativa B, também acontece a repulsão. E aí, quando agora a coisa fica meio mista, né? Eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Aqui acontece o fenômeno de atração. E vocês vão ver lá na frente que nós vamos calcular essa força. Tem uma distância aqui, ó, já estou dando um spoiler do futuro. Tem uma distância, e se existe repulsão entre elas, significa que existe uma força acontecendo, tanto na repulsão como na atração. Ó. A distância aqui eu chamei de distância D. Isso aqui é cena dos próximos capítulos, mas já fica aí para você esse spoiler, para você entender o que vai acontecer no futuro próximo. Bom, falamos das cargas, falamos da quantidade, falamos quando o corpo está em excesso ou em falta. Logo, a gente pode começar a explorar mais um pouco e entender os processos de eletrização. E os processos de eletrização são 3: atrito, contato e indução. Basicamente, esse é o que nós vamos estudar. E para estudar o atrito, nós vamos utilizar o clássico exemplo de um bastão de vidro e um lã. Então, nós pegamos esse bastão de vidro e aí esfregamos nesse lã. Quando esfregamos nesses caras por atrito, existe transferência de cargas de um lado para o outro. Os elétrons são transferidos do bastão para o lã. Então, o lã fica com negativo, excesso, e o bastão fica com falta de elétrons. Guardou isso aí? Anota, porque isso é importante. O lã fica com excesso de elétrons e o bastão fica com
falta. Já por contato, vai existir contato entre duas esferas nesse caso. Eu tenho já um corpo já totalmente eletrizado e um corpo neutro. Isso aqui é antes. Eles estão próximos, existe aqui uma distância D. Eu vou sempre tentar explorar um pouquinho para falar do futuro. Tem a distância D. Olha, tocou esses dois caras. Quando ele toca, quem entra em movimento é o elétron que está entrando em movimento. Então o elétron é transferido do corpo B para o corpo A. Finalmente, nós temos aqui um sistema com excesso. Tudo bem? Olha só que legal. Excesso, ou seja, corpo A está com excesso de elétrons e o corpo B ainda tem elétrons, não da mesma quantidade do início, mas permanece com um pouco de quantidade. E aí eu vou deixar para vocês aqui esse exercício, o que acontece quando nós temos esse exemplo aqui, mas ao invés de ser elétrons, são prótons. O que vai acontecer aqui, tá? São prótons. Vou colocar aqui um monte de prótons aqui. Eu quero que você faça agora o durante e o depois. Exatamente o que está acontecendo aqui nesse momento. Legal? Observe que quando o elétron se aproxima do nêutron, aqui no A vai gerar cargas positivas. Tá legal? E aí esse elétron que vai migrar para cá, vai dominar todo mundo e vai ficar eletricamente negativo. E por fim nós vamos ver a indução, mas isso aqui vai ficar para a próxima aula. Um abraço, espero que vocês tenham gostado, deixem dúvidas aqui. Fui!